Olá a todos, que todos sejam muito bem-vindos novamente no canal do Sercom, esse canal que é um canal de luz, porque transmite o conhecimento para todos nós e o buscamos. E temos as palestras às sextas-feiras pelo YouTube e às quartas-feiras no centro, localizado na Vila Madalena, palestras presenciais. E assim nós vamos nos ligando, sentindo a presença amorosa de espíritos queridos que nos acompanham, que desejam muito que cada vez mais a gente possa absorver os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática para a nossa também, para a nossa caminhada aqui na Terra, com mais tranquilidade e também com mais sabedoria para lidar com os problemas, né, que todos nós temos como desafios. Hoje, Emmanuel traz para nós a palavra espada simbólica. E é um trecho do capítulo do Evangelho Amor ao Estranho. Diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. Está em São Mateus. Quando Jesus fala essas palavras, ele está se referindo à nossa vida, na nossa família. Então, por isso que ele diz: sogra contra nora, irmão contra irmão, pai contra filho, mãe contra filha. Então, não se trata de uma parábola, mas se trata de uma revelação, de uma profecia. Porque hoje é o que a gente vive ainda na nossa sociedade, por conta das nossas imperfeições e dificuldades que a gente ainda carrega. Porque na mesma casa um haveria de ficar contra o outro? Nós sabemos, graças ao Espiritismo, que vem esclarecer isso melhor para nós, e cada um traz uma bagagem consigo de aprendizados, de experiências, valores morais, crenças religiosas. Então, por isso, os conflitos, até mesmo dentro de casa, com aqueles que não são os mais íntimos. E ele fala, é necessário que isso aconteça, para que depois do conflito venha a solução, venha a paz. Emmanuel coloca que nós, muitos os leitores do Evangelho, como a gente pensa que a paz é tudo tranquilo, a vida harmoniosa, a família, os filhos que sem problema algum, obedientes, o nosso trabalho, um bom salário, tudo de maneira assim perfeita. Nós achamos que esse é o sentido de viver em paz. E não é isso que Jesus veio nos mostrar. Então, às vezes também nós colocamos a paz em tudo aquilo que é exterior, aquisições exteriores. E também não é somente isso que vai significar nós estarmos em paz. E Emmanuel coloca sobre a questão da ociosidade. Não a ociosidade de nós não fazermos nada, né? A falta de trabalho, não. A outra ociosidade. A ociosidade, pensar, refletir e buscar uma solução para aquele problema, para aquele conflito que nós estamos passando, seja ele onde for. Pode ser no trabalho, relacionamento, familiar, né? Então, Jesus, ele não veio dizer que a nossa vida aqui seria uma vida tranquila. Ele vem falar sobre lutas regeneradoras. Diante de uma luta, o que nós temos nas nossas mãos? Um instrumento.
Por isso o título dessa lição, espada simbólica. Quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então a espada para nós significa cortar aquilo que não é bom. A espada tem dois sentidos, né? Da luz, que é o bem, e o mal. Quando a gente usa da má palavra, né? Do duelo verbal, no sentido também de agredir, de ofender, tanto moralmente ou fisicamente, alguém, e o sentido da luz, do bem, quando nós cortamos ligações mentais que não servem, né? Cortamos a palavra que não deve ser dita, o sentimento que não nos leva a nada. Então Jesus diz, diante da luta, nós temos a espada, e a espada simbólica significa buscar o conhecimento, né? O conhecimento interior, para a gente ter a sabedoria no momento do conflito, para resolver da melhor maneira possível, num clima de paz. Então a paz somos nós, que vamos em busca dela, conquistá-la também com conhecimento. Por exemplo, algo muito simples, a questão do tempo. A gente fala assim, a Suíça é um país maravilhoso, né? Quem não gostaria de viver um tempinho ali? O ano passado, no verão, a temperatura chegou a 37 graus de calor para pessoas que vivem num outro clima mais frio. Isso é interessante a gente pensar, entre aspas, já tira a paz. Por quê? Porque vai mudar hábitos, costumes, comportamentos, atitudes. Se nós, num país tropical, para nós já é intenso calor, imagine um país europeu com mais frio. A gente pode pensar que isso é um desafio para nós também, no sentido das sensações, né? Do nosso próprio corpo. Sentir um calor demasiado, um frio também em demasia. A gente diria assim, isso nos tira a tranquilidade. Agora, por que nós vivemos isso? Para aprender. É no campo das sensações, atitudes, hábitos, um aprendizado valioso, que às vezes a gente nem coloca valor nisso. Agora, vamos imaginar o nosso contato, o nosso convívio com pessoas, aquelas que ainda trazem o frio, o egoísmo, o individualismo, né? O ego exacerbado, as dificuldades de relacionamento. Não é bom conviver com aquelas que trazem o calor? A simpatia, a amizade, o amor. É muito mais difícil. Se é difícil no campo das sensações e no campo dos sentimentos, muito mais difícil. É aí que está justamente o que Jesus fala, as nossas lutas regeneradoras. Então Emmanuel diz assim, que muitos ainda dormem, não aceitam o movimento da vida. E é esse o movimento da vida, né? Constante movimento de aprendizado, de experiência. Hoje ensinando, amanhã aprendendo, assim que nós vamos crescendo e desenvolvendo o sentido da paz. Porque a paz leva ao equilíbrio das emoções, ao controle de nós mesmos, mas a gente tem que alicerçar isso em nós, que é o conhecimento, a busca do conhecimento, o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, com a espada, cortar aquilo que não serve para nós mais. E aí, nós podemos pensar também, lembrar de uma passagem a respeito de São Francisco de Assis, a história do lobo de Assis.
que era um pequeno burgo, uma vila na Idade Média, e aparecia ali um lobo faminto e entrava nas casas, né, trazendo perigo ali para as pessoas. Ele buscava alimento. Aquelas pessoas foram perguntar para São Francisco: nós queremos matar esse lobo, tirar esse problema do nosso caminho, porque ele só está trazendo medo, preocupação. E São Francisco então reúne aquela gente e fala assim: eu tenho uma outra ideia, outra sugestão. Cada um de vocês coloque na sua porta a água e o alimento. Ele vem, ele se alimenta e ele vai embora. E assim foi. Daquele animal selvagem, instintivo, que ele se transformou num animal mais domesticado. Ele não precisava atacar ninguém, porque ele tinha ali o que ele precisava: a água, a comida, e ele deixou todo mundo em paz. E ainda diz que as pessoas se afeiçoaram muito a ele. Já tinham ele ali como uma presença até querida, vamos dizer assim. É um exemplo importante para nós, que às vezes a gente quer tirar tudo do nosso caminho, resolver rapidamente. Quando Jesus fala: essa não é a paz, isso não vai te trazer tranquilidade. Faz o teu trabalho, coloca o teu esforço, faz tuas reflexões, pegue ajuda pela oração, compreende melhor o meu evangelho e ele vai te trazer a resposta. Por qual caminho você deve seguir e como você vai resolver a questão que você tem diante de si. Pode ser uma luta, uma batalha, até mesmo uma guerra. O que ele fala para nós, Jesus, sobre o inimigo? Caminha com ele. 1000 passos, dê mais 1000, 2000 se for necessário, porque lá na frente vão se encontrar, vão se entender e vai se estabelecer ali a paz, a bandeira branca da paz. E aí sim nós vamos nos sentir completos, preenchidos em nós, porque nós tomamos uma tarefa nas mãos e a levamos até o final, para a felicidade nossa e do outro. Então, assim, que fique essa lição bonita para nós, falando de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, que isso nos acompanhe por toda a nossa semana, até o nosso próximo encontro.